Bem, essa é a correção dos exercícios sobre precisão e exatidão de Química do primeiro ano. A número 1, diferenciar exatidão e precisão. Exatidão refere-se ao quão bem nossas medidas estão próximas do valor verdadeiro, tá? E precisão refere-se ao quão nossas medidas têm valores próximos entre si, tipo 12,1, 12,1, 12,2, 12,15. São valores próximos, então nosso conjunto de medidas tem precisão. Agora, se eles podem ter dado próximo, é valor verdadeiro ser tipo 16. Daí elas não têm exatidão nenhuma. Os motivos dependem muito do contexto daí. Por que que, né, as medidas são precisas e não exatas? Bom, depende muito da situação. Número 2. Faz sentido falar em exatidão ou precisão de uma medida ou de um instrumento justifica tal resposta? Não, não faz sentido. São conceitos relacionados a um conjunto de medidas apenas. Seria como dizer que um aluno é numeroso ou um caderno é numeroso. Não faz sentido. Agora, se eu digo que se uma turma é numerosa, ou seja, tem muitos alunos, é uma informação que faz sentido. Tá? Então, por mais que as pessoas digam que esse instrumento é preciso, não faz sentido dizer isso. Eu posso dizer que ele tem uma alta resolução. Ou seja, ele me dá uma medida bem detalhada, com bastante casas depois da vírgula, por exemplo. E daí ele vai me dar a garantia de eu poder fazer um conjunto de medidas precisas. Número 3. O que significa dizer que, em média, os alunos da sala foram bem na prova? Quer dizer que se a gente calcular a média das notas de todos, o resultado seria uma nota boa. Letra B. Em média, o preço da gasolina é de R$5. Significa que se a gente pegar a média dos preços, aliás, pegar os preços de vários postos e calcular a média, o resultado seria 5. E se a média da população, a média da poluição no Rio é de tanto, significa que se a gente fizer várias medições da poluição no Rio e calcular a média, esse é o resultado. Tá? Então veja a diferença dos contextos. Número 4 era só calcular a média. Então estão ali os cálculos. Na primeira divide por 5 porque tem 5 valores, na segunda por 3 porque tem 3 valores e na última por 6 porque tem 6 valores. A número 5, mais alguns cálculos, calcula a média dos conjuntos de valores a seguir. Então ali os cálculos com resultados, todos eles têm 7 valores, por isso que eu dividi por 7 cada um deles. Daí tem perguntas logo a seguir. Pergunta se há, aqui no caso, se há diferença entre as médias dos conjuntos A e B. Não, né? São iguais. Apesar disso, qual das medições foi mais precisa? O conjunto A, porque as medidas são mais próximas. Aqui a gente tem uns 1,5, 1,3, 1,0, né? Comparado com aqui é menos preciso. A letra C, a média nos informa sobre a precisão das medições? Não, porque tanto o conjunto A quanto o B possuem a mesma média, mas o primeiro possui nitidamente maior precisão, como a gente pode ver aqui, né? A média é igual, mas esses valores são mais próximos que esses daqui, uns dos outros no caso, né? Número 2, como fica a média do conjunto C sem o valor 0,12? Está ali o cálculo, que eu arredondei, o resultado é esse, é uma dízima periódica. Arredonda-se para sempre a quantidade de dígitos depois da vírgula que as minhas medições têm. Se as minhas medições têm 2 casas depois da vírgula, eu sou obrigado a arredondar para 2 casas depois da vírgula. Aí eu vou olhar aqui se o número que eu estou ignorando é igual ou maior que 5. Se for, aumento um ponto. Tá mais próximo de 0,04 do que 0,03. Com base na média, sem esse valor, seria então uma boa ideia eliminá-lo, já que for unicamente somente diferente? Bom, depende, tá? Se eu tenho um conjunto de medidas, tipo de laboratório, tá, de uma mesma situação, elas são apenas repetições delas mesmas, tipo, for analisar a poluição de um rio, tá? Eu pego 3 amostras, né, repito várias vezes para cada amostra
e deu um que deu bem fora. É correto, então, considerar que aquela medida fora é um erro grosseiro e eu descarto ela. Mas se trata de um conjunto de dados de pessoas, por exemplo, daí não faz sentido tu ignorar esse valor. Número 6, de que maneira a média e precisão se relacionam? Elas não se relacionam. Como a gente viu na questão anterior, o resultado da média não nos dá qualquer informação da precisão das medidas. Por isso, só saber a média não é toda a história. Tá? É bem interessante a gente ter acesso aos dados que foram usados para calcular a média. A gente não saber pode dar brecha para desentendimento, para informação falsa.